Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Talviews aqui em Nova York. A ideia é tentar fazer um balanço dessa edição da CEO Conference, tentando traduzir um pouco de como está o humor dos investidores para ativos brasileiros, falar um pouco do cenário econômico, trazer aí os principais takeaways do evento. E para ajudar a gente com esse bate-papo, a gente conta com as participações do Cláudio Delbrueck, que é sócio e gestor na Solana Capital, e do Bernardo Veiga, que é SVP aqui na nossa área de Equity Sales na Itaú BBA Corretora. Bernardo, Cláudio, tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Bom dia, beleza. Acho que para a gente começar, Cláudio, é legal partir do macro, né? Acho que todas as discussões passam aí por decisões de política monetária aqui nos Estados Unidos, em alguma medida também no Brasil. Então, para a gente começar, como foram as discussões no campo macro e como é que está a expectativa do pessoal se a gente pensar em início de corte de juros aqui nos Estados Unidos e também condução da política monetária no Brasil? Bom, acho que está todo mundo rezando para ter corte nos Estados Unidos, né? Esse é o principal fato da conferência. Qualquer investidor que você conversa, tanto gringo quanto local, o consenso é esse. A questão é quando que isso vai acontecer. Né? A gente esperava isso no começo do ano, acho que existia um consenso no mercado para acontecer em março. Isso obviamente não aconteceu, migrou para junho e agora migrou para o final do ano. Então, para você possibilitar o corte de juros, obviamente você tem que ter dados antecedentes que permitam isso, que é basicamente dados de inflação. Né? Então, a gente teve um dado ontem de CPI, que eu não consegui ver a quebra exatamente porque estava na conferência, mas pareceu que veio em linha e não parece ser suficiente ainda para o mercado ter uma convicção que o corte de juros dos Estados Unidos vai vir. Então, a gente depende desses dados mensais dos Estados Unidos, mas eu acho que a grande consenso é que em algum momento isso vai acontecer e quando vier vai ser o grande catalisador para a Bolsa andar. Não sei se da mesma magnitude no mundo, mas o Brasil, como acaba sendo um país emergente e dentro dos países emergentes um país que tem um beta maior do que a média dos emergentes, deveria ter uma performance ainda superior aos outros nesse momento, né, que é mais positivo para países emergentes. Então essa é a nossa expectativa. Vamos torcer para que aconteça até o final do ano. Em relação a juros no Brasil, eu até acho que em certa magnitude sempre vai ser relevante. Eu acho que hoje tem uma relevância menor do que os juros americanos, até porque a gente já está discutindo quando que é o fim do ciclo de corte de juros no Brasil. Então, acho que boa parte do caminho já foi. Se a taxa terminal vai ser 10, vai ser 9,5, vai ser 9, obviamente seria muito mais positivo chegar abaixo dos 10, porque você chega abaixo daquele 1% ao mês, e isso historicamente faz com que o fluxo de investidores migre mais de renda fixa para renda variável. Né? Então, existe essa esperança do mercado que isso aconteça. E na margem, isso ficou um pouco pior, né? Com os últimos pronunciamentos do Banco Central. A gente acredita que talvez já não chegue abaixo de 2 dígitos. Né? Mas também depende dos Estados Unidos, então a próprio corte potencial de juros nos Estados Unidos ajudaria o Banco Central a cortar mais ou ter um ciclo de corte de juros mais prolongado. Né? Então, acho que o mood geral dos investidores é esse, é mais na expectativa ainda. Legal. E Bernardo, se a gente fizer uma retrospectiva e tentar comparar esse mood dos investidores esse ano com o que você viu no ano passado e também comparar um pouco até a presença, se a gente colocar aí geograficamente esses investidores, teve mais gringo esse ano? Como você compara o ano passado com a edição desse ano? Claro. Bom dia, obrigado pelo convite. Então vamos lá, por partes. Eu acho que o interesse em América Latina e em emergentes em geral, ele vem aumentando gradualmente, ano após ano, desde o momento que a gente passou a considerar de forma mais clara aí que um corte de juros poderia estar próximo ou se aproximando nos Estados Unidos. No final, emergentes, eles são, os países e as bolsas são muito uma resultante de um ciclo de juros global. Quando cai, é bom para ativos de risco e os emergentes se encaixam nessa categoria. Então,
a conferência, ela vem, nesses últimos 3 anos, ela vem aumentando ano após ano. Não só digamos que esse mix entre investidores gringos e locais, com os investidores internacionais cada vez, ano após ano, mais presentes, mas a verdade é que o bolo está crescendo. A gente tem mais investidores participando da conferência ano após ano, os números são esses. A gente cresce todo ano o número de participantes. A gente tem atraído, esse ano foi interessante que a gente atraiu mais gente de outras regiões, então temos investidores participando da Ásia, no número maior. Então, eu acho que nessa questão de mix, não super diferente do que a gente teve no passado, acho que os números aumentaram. Eu acho que esse é o grande ponto. Em relação ao momento de Brasil versus onde a gente estava no ano passado, eu acho que o mood esse ano ele é um mood um pouco mais cauteloso, simplesmente porque a gente começou no momento que a gente acreditava que ia ter um corte de juros no começo do ano, vamos chamar de primeiro semestre, a gente está discutindo agora um corte de juros no segundo semestre que está com uma cara de ser muito mais para um terceiro ou quarto tri. Mais até para um quarto tri do que para um terceiro tri. Então, assim, naturalmente, os investidores dependem disso, estão cautelosos ou um pouco mais cautelosos por conta dessa questão. De resto, acho que as empresas elas estão com um discurso bom, estão trabalhando para entregar resultados. Então, a gente até estava conversando mais cedo, acho que tem um trabalho grande, assim, bottoms up das empresas, destravarem resultados, fazendo coisas para conseguir destravar resultado, dado que o macro ele ainda mostra uma instabilidade. Os investidores locais, a gente ainda está num momento de muito resgate, então a indústria ela tem sido, tem sido impactada por isso, mas a esperança eu acho que é o que o Cláudio falou, é o trigger do juros, a gente virar esse ciclo de juros lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos no caso, e conseguir embarcar numa política monetária um pouco mais acomodativa, dando então espaço para risk assets, incluindo emerging markets e aí Brasil, voltarem a performar. Vou então mudar aqui. Cláudio, queria te perguntar, acho que até dado um pouco do que eu conversei agora, Brasil em relação à China e dentro de um contexto de emergentes como um todo. Então a gente vem de um ano onde a China voltou a performar e ano passado a China foi, digamos que assim, um dos grandes detratores do mundo de emergentes. Esse ano ela vem outperformando. E tem a tese de que a China rouba fluxo porque é muito grande. Queria pegar um pouco a sua percepção de como você vê na conjuntura atual a China impactando essa tomada de fluxo e até mesmo investimento para o Brasil. Vamos lá, eu acho que quem responde melhor essa pergunta é o investidor estrangeiro, né? Aquele que cobre o mundo inteiro, investe globalmente ou investe só em mercados emergentes. Mas é exatamente essa parte que é muito boa de você estar na conferência, poder conversar com essas pessoas, a conferência dá isso, né? Dá o acesso ao investidor gringo. E conversando com eles aqui, eu acho que sim, a resposta é que afeta o Brasil, né? Principalmente porque quando a gente olhar o fluxo recente, ao longo do final do ano passado, principalmente início desse ano, teve muito investimento numa classe de ativos chamada mercados emergentes ex-China. Então, os investidores preocupados com a dinâmica da macroeconomia chinesa, com a desaceleração da economia, com os problemas no mercado imobiliário, acabaram procurando investir em mercados emergentes, mas não estar posicionados exatamente no risco China. E isso fez com que esse fluxo fosse direcionado em grande parte para o Brasil, até porque a Rússia, né, desde a guerra com a Ucrânia, os investidores também não querem estar expostos.
outras partes da Ásia acabam sendo contaminadas pela dinâmica chinesa. Então o Brasil meio que ganhou de WO e foi beneficiado por esse fluxo. Então agora, com uma volta da atratividade da China na margem, né, o fato da China dar indícios de recuperação, dar indícios que o mercado imobiliário atingiu o fundo do poço e começa a melhorar, isso atrai fluxo para a China, até de fundos que estavam vendidos e tem que cobrir essa posição. Acho que esse foi o primeiro movimento, né, que fez essa performance mais forte da China. E agora a gente começa a escutar de alguns investidores, grandes inclusive, que eu conversei aqui ao longo dessa semana, que estão achando a China mais atrativa, até porque o governo está procurando melhorar a atratividade das empresas chinesas, as estatais inclusive, e eles estão direcionando parte do resultado deles para dividendos, coisa que não acontecia no passado. Então você tem empresas grandes chinesas, baratas e com dividend yields por volta de 5, 6%, que é atrativo, ajuda muito no carrego, né? Então acho que essa atratividade está acontecendo, existe esse fluxo de dinheiro voltando para a China, que não deveria, em tese, afetar o Brasil, mas que afeta exatamente porque a gente se beneficiou quando os investidores estavam saindo da China. Então acho que é uma coisa pontual, cíclica, não é uma coisa que se perpetua ao longo do prazo, mas no curto prazo eu acho que tem um efeito, sim. Legal. Cláudio, o Bernardo falou do exercício de fazer o bottom-up aí, na hora de achar aí essa melhor alocação diante de um macro aí incerto. E partindo desse ponto, o que te mais surpreendeu nesse evento? Se a gente pegar alguma tese de alguma empresa ou alguma tendência setorial, das conversas que você teve, o que mais chamou a atenção, se a gente olhar essa parte mais micro? O que mais me surpreendeu, na verdade, é a disparidade de opinião. Normalmente, quando você vem numa conferência dessa, o consenso vai se formando ao longo da conferência, chega no final, né, exatamente com ideias consensuais sobre setores. E dessa vez eu vejo muita disparidade. Então, dentro dos mesmos setores, tem algumas empresas, e ontem eu estava num jantar com investidores, inclusive com o Itaú, e tinha setores e empresas ali que metade da mesa gostava e metade não gostava. Isso não é tão comum, né? Obviamente a gente tem as nossas preferências também, tem os setores que a gente gosta, mas para a parte consensual, né, eu acho que o que é importante falar aqui, e um pouco como a gente pensa, né? A parte consensual é que a bolsa está barata, muito barata. Os valuations estão baratos. Tem um setor ou outro que você tem uma dúvida de performance, setor de varejo, eu acho que ainda gera muita dúvida. Tem setores que também já são mais consensuais, que estão bem. Eu acho que a parte de bancos está muito bem. Dentro de commodities, a parte de energia, petróleo está muito bem. A parte de utilities, as empresas do setor elétrico, acho que estão muito bem, são um bom consenso. Mas a maneira como a gente está pensando, e que eu acho que faz sentido num ambiente desse, é que tem tanta empresa boa, líquida, que gera caixa, barata, que você pode ficar na primeira linha, exposto, né, comprado na primeira linha do Ibovespa, das empresas grandes e líquidas. Você não está num momento de você ir para as empresas da segunda linha ou principalmente da terceira linha, onde você tem menos liquidez, é mais arriscado, o macro normalmente pesa muito mais, as oscilações macro, né? E se você comprar uma posição dessa é mais difícil sair. Então, eu acho que está num momento para todos, na minha visão, de você ficar posicionado em boas histórias líquidas e que te dão flexibilidade para entrar e para sair. Pegando esse gancho, a gente conversou um pouco sobre a possibilidade dos juros entrar, enfim, aqui fora num ciclo acomodativo, com um corte vindo talvez em setembro, talvez em dezembro, mas olhando para a carteira e como você está pensando sobre a alocação, tem cases que você está considerando que acha que pode se beneficiar por conta de uma queda de juros? Dá para voltar a colocar um pouco mais de risco de empresas que têm uma correlação maior com queda de juros já, apostar talvez num momento mais de growth contra value? Como que está a cabeça nesse sentido agora? Acho que tem, sem dúvida, tem na carteira. A gente tem
né? A gente está investindo em empresas com essas características, mas a verdade é que dá para aumentar bastante ainda nosso posicionamento, dá para crescer mais, a gente não está no nosso limite de risco, longe disso, na verdade, exatamente pelo que você falou, né? O fluxo é muito ruim para a indústria, a gente vê mais resgate do que aplicação, o investidor gringo está mais vendendo o Brasil do que comprando, então a gente não pode ficar hoje muito comprado, isso seria muito arriscado para performance de curto prazo. Então a gente tem esse viés positivo, mas não dá para estar tomado 100% no risco, né? Dentro dos setores mais expostos aos juros, eu acho que tem os clássicos, né? E aí você tem shopping, você tem locadoras de veículos, você tem o próprio setor elétrico, você tem concessões. Então esses setores historicamente têm uma correlação maior com juros e a gente gosta deles, gosta de shopping, acho que shopping está num nível de preço bem interessante, locadoras de veículos a gente gosta bastante da Renner, tem uma questão de depreciação, mas é outra coisa que ao longo do tempo vai acabar normalizando e a empresa está muito barata, então a gente acha que é um excelente investimento para o médio prazo. Já na parte de concessões a gente não tem tanta coisa, mas como eu penso, eu acho que quando acontecer esse evento, né, do corte de juros lá fora, eu acho que não é só uma questão de empresas expostas a juros. Como eu acho que você vai ter uma grande tomada de risco no mundo, você tende a comprar os ETFs das regiões, né? Então, no caso do Brasil, acho que vai ter muita compra do famoso EWZ. E aí, quando você compra EWZ, você compra as empresas maiores, as mais líquidas. Você compra a Petrobras, você está comprando bancos, está comprando Vale, né? Então acho que essas empresas, até embora elas não estejam relacionadas ao tema juros especificamente, que vai ser, né, o grande trigger para os mercados andarem, mas elas vão se beneficiar por fluxo. Então isso é uma coisa que a gente pensa e acaba influenciando na nossa carteira. Né? Perfeito. Legal, acho que para fechar, Cláudio, você comentou aí um ou outro nome já, mas queria te pedir aí para a gente concluir com o que você puder abrir de nomes, de teses que vocês gostam lá na casa mesmo, que você vê com mais otimismo aí para esse ano. Vamos lá, deixa eu ver o que eu já falei. Eu já falei de Localiza, que a gente gosta, falei de bancos, mas não nomeei, não nomeou. Mas enfim, a gente gosta do Itaú, sem dúvida. Ainda bem. O Bradesco é sempre aquela dúvida, né? Qual que é a hora de comprar? Eu acho que cada vez está mais próximo da hora de comprar. Eu acho que hoje a gente está muito mais na dúvida se compra do que se não compra. Essa seria a nossa visão, mas a gente continua gostando bastante de bancos, que nem eu mencionei. Dentro do setor elétrico, é um setor que a gente gosta bastante historicamente, só que hoje a gente está mais exposto a saneamento, que é considerado, né, dentro do mesmo pacote. Então a gente acredita bastante nessa privatização da Sabesp, que vai destravar um grande valor para a companhia. Então esse é um caso que a gente está bem animado, olhando para 2 anos. Temos teses globais que são independentes de Brasil, acho que cobre e urânio são grandes teses que a gente está apostando no universo de commodity, que a gente vê um grande descasamento de oferta e demanda dessas commodities especificamente. E aí, independente do cenário Brasil, isso também é uma coisa positiva, né? Independente desse cenário de juros, a gente acredita na dinâmica dessas commodities, isso acaba diversificando um pouco do risco. Acho que são as principais posições. Legal, acho que a gente conseguiu cobrir bem aí fazer esse resumo da conferência. Queria novamente agradecer as participações do Cláudio e do Bernardo aqui. Obrigado a você. Valeu. Boa, obrigado.